A gente vai continuar falando sobre isso. Vamos receber agora o cientista político Alberto Carlos Almeida, que chega aqui para uma participação especial no Hora H. Alberto, bem-vindo. É muito bom te receber aqui. Ele está com um bannerzinho do livro ali, A Cabeça do Brasileiro 20 anos depois. Aliás, eu recomendo essa leitura, viu, Alberto? Nem precisava fazer a propaganda você não, eu já ia fazer por você, meu caro. É um bom mapeamento do eleitor brasileiro, da visão política que o brasileiro tem. Alberto, ontem você fez uma postagem nas suas redes sociais, quase que profética. Você disse assim, olha, não vai demorar, as próximas pesquisas vão mostrar, no mínimo, um empate ou Flávio Bolsonaro já ultrapassando, ou seja, o presidente Lula vai precisar se mexer. O que estava tão evidente para você e que agora as pesquisas começam a sinalizar? É uma reeleição, né? E como toda reeleição, o principal motivador do voto, aquele que tem mais peso, é o eleitorado. A gente está lidando aí com o eleitorado em votos válidos, algo em torno, um pouco maior do que 100 milhões de eleitores, é muita gente. Então, o eleitor ele vê grandes coisas, ele não vai ver o detalhezinho, aconteceu isso, aquilo. O eleitor não vê a ala de escola de samba, né, e aquilo influencia o voto. O eleitor está olhando o governo e está avaliando o governo permanentemente. Todo dia tem uma avaliação na cabeça do eleitor, como ele avalia o governo. Por que eu escrevi aquilo? Né? Porque a avaliação de Lula, quando eu falo avaliação, você tem duas maneiras muito comuns de um governo ser avaliado. Um é mais recente, aprova e desaprova. Tanto faz, tá? Mas eu uso como régua, eu já uso isso já faz muito tempo, mais de 20 anos, porque 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, não existia a pergunta aprova e desaprova. Então, a minha série de dados é longa. É só por essa razão que eu uso a soma de ótimo e bom. Então, a soma de ótimo e bom é a avaliação positiva do governo. A avaliação positiva de Lula não é uma avaliação positiva. Se a eleição fosse hoje, ele não venceria. Tá? Ele pode... A mesma coisa Bolsonaro. Quando Bolsonaro disputou a reeleição em março, a avaliação positiva dele, a soma de ótimo e bom, era muito baixa. Esse ótimo e bom veio crescendo no decorrer do ano. Então, para que Lula vença a eleição, para que Lula tenha alguma segurança de vencer a eleição, o ótimo e bom tem que melhorar durante a eleição. A gente só pode lidar com os casos brasileiros, né? Você tem, né, governadores, prefeito é um pouquinho diferente. Eu tenho essas bases de dados para governos de estado, tenho base de dados para eleição de prefeitos. A eleição de prefeito é uma eleição mais próxima do eleitorado. Governador é mais distante, presidente mais distante ainda, né? Você tem ali uma faixa, que é essa faixa que Lula está hoje, entre 30, 35, 36, que é uma faixa que... Olha, a Dilma foi reeleita com muita dificuldade, com 36% de ótimo e bom. Então, é um parâmetro concreto que nós temos. Muitos governadores, com esse percentual, eles não são reeleitos. Tá? Então, é uma dificuldade de Lula hoje em dia. Se a avaliação ótimo e bom de Lula melhorar, ele fica sendo claramente o favorito. Mas hoje, claramente, ele é favorito para perder. Tá? Por quê? Porque a avaliação dele está ali em torno de 30, 31, sei lá, numa pesquisa dá 33, noutra dá 31. Se ele vencer com esse percentual de ótimo e bom, vamos supor que ele permaneça congelado esse percentual de ótimo e bom. Se ele vencer com esse percentual de ótimo e bom, será a primeira vez que isso terá acontecido no Brasil. Tá? E eu não posso, assim... Né? Sim, pode falar. Não, diga, conclua, que eu vou passar a bola aqui para os meus colegas, mas conclua. Não, eu só não posso afirmar que uma coisa vai acontecer pela primeira vez no Brasil. Eu tenho que utilizar, não é, Thaís? Eu tenho que utilizar os parâmetros que nós temos. Né? Claro. Eu não vou aqui, né, tentar fazer mágica, não se trata disso. Isso é ciência, né? Opinião pública é uma ciência. Então, o que aconteceu com o Flávio? Você mostrou o gráfico aí do Flávio subindo. Aquele eleitor que avalia mal o governo Lula, que não tinha candidato, passou a ter candidato. E muitos eleitores ali que avaliavam Lula regular para ruim, um pouco ruim, que ainda votavam no Lula, eu acho ele ruim, mas não tem ninguém. Aí, de repente, aparece o Flávio Bolsonaro, ele vai dizer, eu achava o Lula ruim, ia votar nele, mas agora tem uma opção, é o Flávio Bolsonaro, e aí muda de voto. Tá? Isso tende a continuar acontecendo se a avaliação de Lula não melhorar.
Eu vou passar a bola aqui para a Juliana Lopes e também para o Pedro Venceslau, que querem fazer pergunta, participar da entrevista. Alberto, Juliana, começo por você. Alberto, obrigada pela participação. Queria te perguntar sobre essa avaliação que a gente trouxe aqui do próprio PL, né, de que Flávio vem ganhando, jogando parado e que está sendo beneficiado por erros do próprio governo. Eles elencam uma série de assuntos polêmicos: carnaval, alta dos impostos dos eletrônicos, até a questão do filho do presidente, Lulinha. Isso realmente foi o que pesou nessa pesquisa ou tem mais coisa para trás? Olha, os políticos têm lá, né? Eles acreditam em coisas mirabolantes, faz parte, é a vida deles, né? Os políticos têm muito esse ego muito inflado e a sensação que tudo que eles fazem tem um impacto formidável, mas quando você olha os dados reais, quer dizer, não é isso, né? Na verdade, basicamente, o que é jogar parado, né? Ele continua crescendo e pode continuar crescendo jogando parado, porque tudo gravita em torno da avaliação de governo, né? Se Lula melhorar a avaliação de governo, aí vão arrumar motivos positivos. Sempre tem motivos positivos. Lula fez um discurso assim, falou isso, falou assado. Mas por exemplo, o exemplo que a Thaís deu quando falou das bondades que Bolsonaro fez durante o ano eleitoral de 22, ele gastou muito, né? Se Lula gastar muito, na proporção que Bolsonaro gastou no ano eleitoral de 22, gastar agora, ele caminha para melhorar a avaliação. E aí vão dizer que foi uma declaração aquilo, mas não, é uma mudança na vida concreta do eleitor, né? Basicamente isso. A alternativa para Lula hoje é gastar. O Pedro Venceslau faz a pergunta agora, Alberto. Alberto, eu queria saber da sua avaliação sobre o eleitor independente ou eleitor que não se coloca em nenhum lado da polarização. E aí eu pergunto sobre a viabilidade de uma terceira via. Há nesse momento um cenário que se desenha com uma espécie de pacto de não agressão entre o candidato que for escolhido pelo PSD e o Flávio. Mas para se viabilizar, o senhor acha viável que esse candidato consiga crescer nas pesquisas sem criticar ambos? Ou, naturalmente, esse eleitor vai acabar escolhendo o Flávio como sendo o representante do antipetismo? Eu acho muito difícil, né? Esse candidato à terceira via teria que pedir para o Flávio utilizar o sobrenome Bolsonaro também. Teria que ser Ratinho Bolsonaro, teria que ser Caiado Bolsonaro, alguma coisa desse tipo. O grande eleitor, a grande força de opinião pública junto ao eleitorado de oposição é o nome de Bolsonaro. E Flávio é Bolsonaro, né? Literalmente, né? É parente de Bolsonaro, é filho de Bolsonaro. Então, não tem terceira via. Quer dizer, pode ter algum percentual de votos, mas a tendência é que seja pequeno.